E agora sim está funcionando perfeitamente. Eu clico no botão tesoura, aparece tesoura, clico no botão papel, aparece papel, e clico no botão pedra, aparece pedra. Agora nós vamos voltar para a minha Activity.java e vamos fazer o código para que seja feita a escolha da máquina. Então nós vamos gerar aí uma escolha para a máquina de pedra, papel, tesoura aleatoriamente. Eu vou dar um Enter aqui para organizar melhor. E agora eu vou instanciar um objeto na classe Random. Um objeto chamado Random na classe Random. Então nós já aprendemos como instanciar objetos. Inclusive nós já utilizamos essa classe Random, né? Só que agora eu vou instanciar dessa forma. E agora eu vou criar uma variável, né? Um objeto chamado num, do tipo inteiro, que ele vai receber um valor desse objeto, né? Então, vou utilizar o nextInt e aqui vou colocar o limite 3, né? Então, observe que nós já utilizamos essa classe, tá? Mas, porém, escrevemos ela de outra forma. Provavelmente você deve se lembrar, por exemplo, eu vou criar aqui um outro número randômico. E aí, eu utilizei o new random nextInt. Então observe essas duas formas de instanciar o objeto, né? Nós já vimos isso. Agora você consegue entender melhor o porquê é dessa forma, né? Então vou apagar aqui e vamos utilizar esse num. E agora eu vou criar uma string chamada opção app. E nessa string ela vai receber os seguintes valores: pedra, papel e tesoura. Então qual que vai ser a ideia dessa string? Quando o número randômico for 3, né, nós vamos, ela vai ser selecionada a partir do número randômico none. Quando ele for 0, então nós temos pedra. Quando for 1, nós teremos papel. E quando for 2, nós teremos tesoura. E para a gente ver se está tudo ok, se está saindo certinho, a escolha do app, né? Vamos criar aqui uma nova impressão para nós vermos no logcat, tá? Vou chamar aqui de escolha app. Dá um espaço. Aqui eu vou colocar opção app. E aqui dentro dos colchetes eu vou colocar não. E agora ele vai gerar automaticamente para mim a opção do app. Vamos ver se está funcionando tudo certinho. Agora eu vou clicar aqui em pedra. Observe que ele já escolheu aqui. Botão clicado, pedra, escolha do app, papel. Se eu clicar novamente, por exemplo, agora eu botão clicado, pedra, e a escolha do app agora foi pedra. Clicar em papel, por exemplo, nós teremos aqui botão clicado, papel, escolha do app, papel. Se eu clicar novamente, nós temos a escolha do app de tesoura, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse objeto aqui, essa view, né? Essa imagem view, e nós vamos, quando o app escolher, por exemplo, tesoura, eu quero que apareça tesoura aqui. Quando o app escolher, por exemplo, a escolha do app for papel, eu quero que apareça um papel. Então nós vamos trocar essa imagem view pelo recurso, né? Pelo drawable equivalente à escolha aleatória do nosso app. Então, primeiramente, eu vou criar aqui vou trabalhar agora com a classe imagem view, né? Então, vou utilizar a imagem view. Você provavelmente lembra que nós trabalhamos com a classe text view, que era para trabalhar com caixa de texto. E para a gente trabalhar com imagens, nós vamos utilizar a imagem view.
E aí eu vou atribuir um nome para o objeto. Eu vou instanciar um objeto dentro dessa imagem view. Eu vou chamar de mg escolha. Igual. Aí eu vou utilizar agora find view by id. Né? Você já se lembra que nós utilizamos esse recurso. R, que é de resource. E aqui eu vou usar r.id, né? E aí vou ver qual é o ID daquela imagem. Então vou clicar na imagem. Observe que o ID dela é imagem view. Então vou voltar lá em minha activity. Agora vou colocar a imagem view aqui. Pronto. Agora esse objeto imagem escolha, ele já está correlacionado com aquela imagem da nossa interface, né? A imagem view da nossa interface. E agora nós precisamos fazer com que a escolha feita pelo app, né, aleatoriamente, seja exibida naquela imagem, né, nessa imagem view. E para fazer essa escolha essa seleção, na verdade, de qual imagem vai ser colocada no lugar dessa imagem view aí, eu vou utilizar uma estrutura chamada, né, que a gente aprendeu lá na aula de Java, chamada switch, né, ou switch case. Então, nessa switch eu vou colocar, observe que ele já apareceu aqui para mim um erro, né, então porque eu escrevi errado aqui, pronto, agora está certinho. Então eu vou colocar o num, né, que foi aquele número gerado randomicamente. E aí vou abrir parênteses, fechar parênteses, ou, quer dizer, abrir e fechar chaves, né? E agora eu vou utilizar os casos, né? Então observe que esse número ele vai gerar para mim 0 para pedra, 1 para papel e 2 para tesoura. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro caso, 0, e vou utilizar o break. E aí eu vou copiar essa parte. E vou colá-las aqui, ó. Eu vou só alterar aqui o 1. E aqui eu vou colocar o 2. Então ele vai, primeiro caso, vai executar a tarefa e depois vai dar o break. Então, qual vai ser a tarefa do primeiro caso? Vai ser trocar essa view por a imagem view, né? Por uma imagem referente, né? Então, por exemplo, se for pedra, ele quero que bote essa imagem de pedra. Se for papel, eu quero que coloque essa imagem de papel. Se for tesoura, eu quero que coloque essa outra imagem de tesoura. Então, dessa forma aqui, por exemplo, eu vou pegar o objeto, né? Então, observe que nós já fizemos vários exemplos, né? Parecidos. E aí, vou atribuir a esse objeto uma propriedade, né? Que pode ser obtida pela utilização da classe ImageView. Então, vou utilizar o set.ImageResource R. Aí agora eu vou utilizar drawable, porque ele vai pegar um drawable para substituir aqui. E aí qual será o drawable que eu vou utilizar? Nesse caso 0, nós temos que o caso 0 é pedra, né? Então vou escolher pedra. E aí eu vou copiar todo esse código. E aqui no 1 eu vou só mudar essa parte da pedra para papel. E no 2, né? Vou mudar para tesoura. Pronto, agora eu já tenho as escolhas, né? Ele vai fazer a alteração. Então vamos rodar nosso app e ver como ele vai se comportar. Então eu vou clicar aqui em pedra. Observe que a máquina aqui, ó, já escolheu o papel e ele já mostrou aqui a escolha da máquina. Então vou clicar em papel, a máquina escolheu tesoura. Nesse caso aqui, por exemplo, a máquina teria ganhado de mim. Vou clicar em tesoura. A máquina escolheu tesoura novamente, ou seja, teria dado empate. Vou clicar novamente tesoura e a máquina escolheu papel, ou seja, nesse caso eu teria ganho, porque papel corta tesoura, tesoura corta papel, na verdade. E assim por diante. Então agora vamos só criar agora uma estrutura para a gente decidir quem é o vencedor de acordo com as seleções obtidas por cada um. Então vou voltar para a minha activity. E
E na verdade agora eu vou testar outra forma de escrever essa switch case aqui. Em vez de utilizar aquele número, eu vou utilizar aqui opção app e abrir e fechar chaves. Abrir e fechar colchetes, na verdade. E aqui dentro do abrir e fechar colchetes eu vou colocar o num. Então eu vou utilizar agora. E aqui em vez de colocar um número, eu vou colocar aqui pedra. Aqui eu vou colocar papel. E aqui eu vou colocar tesoura. Observe que o case sensitive, né, nós temos que ter o T maiúsculo, porque nós utilizamos o T maiúsculo lá no código. Tesoura maiúscula. Vamos rodar novamente o nosso app. Observe que ele continua funcionando perfeitamente. Então você também pode utilizar caracteres para fazer seleção. Vamos voltar agora para a minha Activity. E agora vamos criar uma estrutura para a gente poder mostrar o resultado, né, de quem saiu vencedor nesse jogo. Eu vou chamar essa parte de teste de possibilidades. Então vou dar um enter aqui. Então vou chamar de teste de possibilidade. A ideia aqui é a seguinte, ó. Você tem 3 resultados possíveis: vitória, empate ou derrota. Então eu vou utilizar a estrutura if, else, ifs, né? Então eu vou utilizar primeiramente o if, e aí eu vou colocar aqui uma condição, abrir e fechar chaves. Agora eu vou utilizar o else if, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves novamente, e aí eu vou utilizar o else e abrir e fechar chaves. Então a ideia é que esse primeiro if seja para um resultado vencedor. Então aqui vai ter que ter o resultado vencedor. Aqui nós teremos que ter o resultado empate. E aqui automaticamente nós teremos o resultado derrota, né?